Sejam muito bem-vindos ao Talk Jurídico. Hoje temos uma convidada muito especial, a Camila Morelli Abico. Ela é diretora comercial da Design Construtora e trouxemos um assunto que está muito em alta, que são empreendimentos imobiliários. A construtora trabalha exclusivamente com condomínios edilícios, ou seja, apartamentos que possuem área comum, né, Ká? Isso mesmo. Na verdade, nós vamos abordar um tema que é muito importante, tanto para clientes quanto para a construtora. A gente entende que quanto mais nós estamos a par de assuntos importantes, menos chances de você ser enganados e mais garantias tanto o cliente e a construtora possuem. E ter uma assessoria jurídica por trás de uma grande empresa é fundamental, tanto para redigir os contratos de compra e venda, trazendo uma garantia, uma segurança, uma eficiência para o seu cliente. É verdade. Quando a gente fala de manter um contrato, na verdade, a gente está mantendo uma relação entre o cliente e a construtora. O contrato, muito diferente do que as pessoas imaginam, ela não é só para proteger a construtora. Na verdade, ela tem uma proteção também para o cliente. E o contrato, ele serve como um relacionamento entre ambas as partes, onde ele dá garantias e benefícios para ambos. Quando você possui uma assessoria jurídica especialista para a realização desses contratos, fecha as brechas para possíveis litígios. E isso nós conversamos, eu e a Ká, porque é uma construtora que vem há muitos anos trabalhando com esse ramo do direito imobiliário e é muito importante trazer essa devida segurança, porque quando estamos mexendo com empreendimentos imobiliários, nós estamos mexendo com a vida, com a expectativa dos seus clientes de possuir a sua casa própria, de você poder empreender futuramente, de investimentos. É verdade. Quando a gente fala que trabalhar com clientes, com vários tipos de públicos, aqueles que compram para investir, tanto aqueles que compram para moradia, a construtora tem que satisfazer o nosso cliente. Então, além de deixar o nosso cliente feliz, a gente tem que cumprir tudo aquilo que está em contrato. O contrato nada mais é do que uma certeza, uma garantia de que você deve cumprir tudo aquilo que está descrito. Então, o cliente também tem uma garantia de que a construtora fornecerá tudo aquilo que foi prometido. Cá, gostaria de saber quantos anos tem essa construtora, que vocês são uma construtora muito firmada no mercado hoje em dia, né? Tem crescido Isso. bastante. A construtora, ela é referência aqui em Maringá. O ano que vem a gente completa 50 anos, meia década de construtora. E a gente é muito feliz em dizer que nós temos relacionamentos desde os primeiros clientes, clientes de 50 anos atrás. Então, mostra uma fidelidade que a construtora tem de cumprir a nossa obrigação com o cliente. Eu não estou aqui para fazer merchan, não, na verdade eu estou para falar como aquela que olha tanto para o lado do cliente quanto para o lado da construtora. Mas você ter uma construtora sólida, tem 50 anos de mercado, com compromisso com o cliente, faz toda a diferença quando você for pensar em comprar ou investir. É isso mesmo. E quando falamos de empreendimentos imobiliários, uma grande empresa precisa ter uma estrutura jurídica por trás, para que você possa remanejar todos os setores, nas suas devidas coerências, de acordo com as leis, os regulamentos e tudo mais. Eu gostaria de saber como que vocês fazem uma gestão tão estruturada com os trabalhadores, tantos que trabalham na obra, dentro ou dentro da construtora também. Conta um pouquinho. É preciso ter uma organização muito grande, envolve muitos funcionários e também uma classe enorme de clientes. Então, para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a construtora tem para oferecer, a gente precisa ser dividido em setores. Então, a gente tem setores que cuidam somente do RH, setores que cuidam somente do financeiro, setores que cuidam somente da facção de contratos, de relacionamento com o cliente. Então a gente tem que dividir em grupos, porque senão vira uma salada de frutas e ninguém consegue resolver áreas que não são da sua magnitude. Então eu não consigo resolver áreas que eu não tenho entendimento. Então tem uma pessoa específica que vai nos ajudar com tal segmento. Então, uma construtora bem estruturada, ela faz toda a diferença para no pós-venda. Porque é muito fácil a gente querer oferecer algo para o cliente
E na hora da venda é tudo muito feliz, todo mundo está contente. Mas e o pós que a gente oferece? Essa eu acho que é a melhor propaganda que uma construtora pode fazer. Quando a gente oferece um bom atendimento ao cliente, na verdade, o cliente se sente satisfeito, mas também transmite uma segurança para esse cliente. Então, ele vai falar assim: eu preciso resolver algo com o financeiro. E eu passo para ele e ele vai ter esse relacionamento direto com o financeiro. Não precisa passar por uma escala para conseguir ter um contato com alguém. Então, isso é muito importante a gente frisar na hora de você escolher o empreendimento certo de você investir. Exatamente. Uma coisa que a Ká falou que é muito interessante é o pós-venda. Mas quando paramos para pensar, o jurídico, além também trata com o seu cliente o pós-venda. Então, como que eu posso auxiliar a esse cliente a cumprir as suas devidas obrigações com a construtora ou a construtora com os seus clientes? Temos um tema muito atual hoje em dia que são os vícios construtivos, que precisam ser tratados com muita cautela quando se trata de uma construtora tão consolidada no mercado. Nós temos que tratar esse assunto com muita delicadeza, né, Ká? Sim, com toda certeza, porque na verdade, quando você faz a venda para um cliente, aquelas obrigações que estão em contrato, como eu disse, ela serve como uma garantia para ambos os lados. A construtora tem um serviço que ela precisa cumprir e o cliente tem a parte dele que ele também precisa cumprir. É um relacionamento. Para que ambos funcionem bem, isso precisa estar muito explícito e muito esclarecido entre ambas as partes. Mas esse pós-venda é um assunto muito polêmico, porque o que acontece? Quando a construtora, aqui falando da design, quando a gente entrega um empreendimento, além da gente ter uma garantia de que a gente cumprirá com todos os deveres, mesmo depois de entregue a obra. Isso é muito importante quando você for comprar um empreendimento. Então, acontece algumas coisas, quando a gente fala de um apartamento, de um prédio onde tem mais de 180 apartamentos, é muito comum algumas coisas a gente terem que fazer mesmo depois de entregue a obra. Algum piso, algum retalho algum canto da parede, alguns detalhes que são feitos em que o cliente fala assim: olha, não estou completamente satisfeito nisso. E a construtora, na sua obrigação e também na sua fidelidade com o cliente, ela vai e ela corrige qualquer tipo de vício que apresenta depois da entrega. Então, isso é muito importante. Você prestar atenção quando você for comprar um empreendimento. Se a construtora presta esse serviço de pós-entrega. E também tem aqueles vícios que foram fora do tempo de garantia. Será que a construtora que você compra, ela ainda continua com essa fidelidade? A construtora sim. Muitas vezes isso exige algum custo, mas a construtora nunca vai deixar um empreendimento dela na mão. Então, por exemplo, já passou o tempo de garantia, mas tem algo que a construtora pode nos ajudar nesse empreendimento? Tem algo que foi um vício de antes da garantia que se inicializou e que nós podemos auxiliar? Então, tudo isso faz muita diferença no relacionamento com uma construtora. Acho que é um dos fatores pelo quais a gente fala que nós temos clientes fidelizados com nossos há quase 50 anos. Sim, exato. Quando a gente está conversando disso, a consultoria, uma assessoria jurídica, é muito além de você só ter um jurídico por trás de uma relação, de uma obrigação. É também verificar com quem você está adquirindo o seu imóvel, ou você está por trás, além, por exemplo, na construtora, como que eu vou gerenciar toda essa compra, essa venda. Então, quando a assessoria jurídica, ela traz uma maior segurança a você, o cliente, uma eficácia, para que vocês possam ter uma relação completa, que ambas as partes possam cumprir com as suas devidas obrigações e exigir os seus direitos. E assim, quando conversamos com uma diretora comercial tão importante, tão consolidada nesse mercado, é muito importante entendermos como que funciona tudo, porque às vezes pensamos, nossa, cresceram assim de uma hora para outra, mas não, teve uma estruturação por trás, um setor a cada área da sua empresa, com trabalhadores que possuem a sua carteira devidamente assinada. Então, tudo é pensado, tudo foi estruturado
Para você que precisa, que deseja, almeja criar uma empresa desde o zero, é importante você ter um acompanhamento jurídico para que você não venha ter futuros litígios, né? Para que você não venha ter dores de cabeça. Então, entender como funciona, entender você, às vezes, que está na parte do cliente, né? Comprar Isso um mesmo. imóvel que esteja dentro da garantia, verificando com quem está sendo comprado, se está devidamente regularizado. É muito importante quando você firma um contrato de compra e venda, que seja registrado e tudo mais. Então, assim, quando conversamos, é muito importante entender esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Com toda certeza. Quando a gente fala que a construtora tem quase 50 anos, ela foi uma das pioneiras aqui de Maringá e também uma das únicas que se inicializou há 50 anos atrás e continua em pé. Mas alguns pilares são muito importantes nisso. Um deles é se manter fiel às palavras que cumprem, mas principalmente tem que estar em contrato. Então, aquelas que cumprem o que está descrito em contrato, como a Rê falou, não tem a dor de cabeça, principalmente no pós-compra. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, que é o Talk Jurídico. Eu sou Renata Morelli e eu venho aqui apresentar a vocês convidados da área do direito imobiliário, do mercado financeiro e demais áreas que serão muito interessantes para agregar no seu conhecimento. Então, fique ligado que virá outros episódios. Eu que agradeço o Muito convite obrigada. pela Rê, minha irmã, pela sua dedicação e também eu tenho certeza que esse é um toque de muito sucesso. Às segundas-feiras serão lançados novos episódios com diferentes convidados para que você possa agregar no seu conhecimento. Então já ativa o sininho e compartilha com aquele que deseja aprender mais sobre a área jurídica, também tanto do direito imobiliário como demais áreas.